Na aula de hoje, eu vou ensinar para você como você consegue pensar 10 segundos na frente do seu resultado. Esse tempo pode variar, tá? Pode ser 10 segundos, 10 minutos, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. Enfim, esse tempo pode variar, tá? Você pode pensar quanto tempo você quiser na frente, tá? E eu já falei para você agora o que significa revisão, o que é uma revisão, certo? E quando você faz uma revisão, você sempre muda o seu passado, certo? Então, no que eu vou falar hoje nessa aula, é muito importante que você saiba o que é uma revisão. Porque aqui nessa aula eu vou ensinar para você como você faz uma revisão para o futuro. Soa bem estranho assim, né? Mas assim, você vai entender que, digamos, vamos dizer assim, você planeja uma linha no futuro, um objetivo para você realizar lá no futuro, certo? Mas lembrando que esse futuro, vamos dizer assim, você tem que pensar a partir daquele dia, certo? Para você dar vida para aquilo, para você saber o que você vai experienciar naquele dia, para você poder dar forma, para você poder dar vida para aquilo, certo? Então, só que aquele dia, digamos, você não vai, digamos, pensar a partir daquele dia que você está fisicamente. Por exemplo, hoje é dia, sei lá, dia 14 de agosto. Você quer realizar no dia 14 de setembro o seu objetivo. Você tem que pensar, ficar pensando daí a partir do dia 14. Ou, digamos, dia 15 de setembro para frente, que você já realizou aquilo, certo? Então você percebe que se você pensar à frente daquilo, um dia à frente ou 10 segundos à frente do momento que você já realizou aquilo, você, digamos, digamos, aquilo que você plantou lá no futuro, vamos dizer assim, ele se torna seu passado. Tá meio confuso ainda, mas eu já vou deixar mais claro. Então, lembrando sempre, né, que você tem que criar uma memória nova para você experienciar aquilo que você deseja. Porque tudo que nós vivenciamos, nós sempre vivenciamos através de lembranças, memórias, certo? Quando você, digamos, olha para a pessoa que você ama, quando você olha para ela, você lembra de momentos que vocês passaram juntos, de viagens que vocês fizeram juntos. Quando você olha, digamos, pro seu carro, você olha, tipo, se é um carro, digamos, sei lá, esportivo, ou um carro que você gosta muito, muito, você lembra das melhores lembranças dele, ou, digamos, até dos momentos que, digamos, ele te deixou na mão, coisas assim. Você lembra de fato, de coisas, quando você olha para alguma coisa. E daí você não se toca, mas se não existisse essas memórias, aquilo não existiria. E se digamos, vamos dizer assim, alguma coisa não tem um propósito para existir, aquilo não vai existir. Vamos dizer assim, aquilo pode até existir na sua imaginação, mas se digamos não tem um propósito de você usar aquilo, por exemplo, você quer muito aprender falar mandarim, mas você não tem um por que você quer aprender mandarim. Entendeu? Se você só falar, eu quero saber apenas, existe uma grande possibilidade e provavelmente você não vai aprender mandarim. Porque você vai, eu quero, só quero, entendeu? Mas eu não tenho um porquê. Eu quero aprender mandarim para poder ler livros em mandarim, para mim poder assistir filmes em mandarim, enfim. Tem um propósito daí. Para mim poder viajar por Japão, por exemplo. Entendeu? Você já vai ter um propósito. Então você vai começar se imaginando, digamos, vamos dizer assim, viajando no Japão e falando essa língua. Falando com as pessoas, perguntando, digamos, informações, coisas assim. Então vai ter um propósito para aquilo existir. Então a partir daquele momento, você vai sentir aquele desejo muito forte de realizar aquilo. Mas por quê? Porque você se identificou com aquilo. Digamos, agora o mandarim, ele faz parte de você naquele momento que você viajou para o Japão, certo? Então a partir daquele momento você vai sentir vontade. Eu preciso muito, vamos dizer assim, aprender isso. Então o ponto que eu quero chegar é assim: tudo que você está vendo hoje, fisicamente, com seus olhos mortais, tudo já existe, certo? Já está encarnado nesse mundo. Mas quando você olha para que cada coisa existe, ela tem um propósito de estar existindo. Porque você vê todas as coisas que não tem mais propósito, vamos dizer assim, elas até podem ocupar um espaço físico, mas digamos elas estão, vamos dizer assim, abandonadas. Por exemplo, eu já vi muitos carros de corridas antigos, né? Você pode até ver, procurar na internet carros abandonados, né, de corrida. Eles não têm mais propósito eles não cumprem mais o propósito que eles serviam, né? Que era, digamos, correr naquelas corridas daquela atualidade, né? Você vê, os antigos carros de Fórmula 1 estão em museus, os antigos carros de rally, maioria. Enfim, mas por quê? Porque a atual geração, digamos, desses esportes tem carros novos, vamos dizer assim, carros que cumprem o propósito atual, já que aqueles carros antigos não cumprem mais, digamos, eles não têm mais aquela tecnologia, não tem todo aquele desempenho, enfim, então não tem mais por que existir, porque eles não têm mais uma função. Então, digamos, eles deixam
ficam de lado, certo? Então, o que eu quero chegar a esse ponto? Para você realizar aquilo que você deseja, aquilo tem que ter um propósito. Por exemplo, vamos dizer assim, voltando o exemplo de você querer aprender uma nova língua. Se você, digamos, não tem um propósito de aprender uma nova língua, você nunca vai aprender aquilo, certo? Por quê? Se aquilo não tem um propósito para você, você não vai conseguir nem criar uma nova memória. Vamos dizer assim, você não vai nem conseguir criar uma cena na sua imaginação falando essa língua. Mas quando você já tem um propósito, tipo, não, eu quero aprender, digamos, inglês, porque eu quero viajar para os Estados Unidos, quero viajar, digamos, para o Reino Unido, quero viajar para outros lugares que falam inglês, que eu possa falar com as pessoas, eu posso ler as placas das cidades, para mim não ficar perdido, para mim saber me orientar. Certo? Tem um propósito. Então, quando aquilo tem um propósito para você, tá claro? Você vai começar a poder daí criar umas memórias novas. Porque daí você vai poder, digamos, vamos dizer assim, você viaja para o lugar que você queria, Estados Unidos, vamos dizer assim. Você daí se vê lá olhando para as placas, pedindo uma informação para as pessoas, você entrando lá digamos, na cafeteria, tomando café, saindo, enfim. Você começa a se ver fazendo essas coisas. Tudo por causa que porque, digamos, esse desejo seu, ele tem um propósito. E por causa disso, você vai conseguir criar novas memórias, porque você vai daí conseguir, digamos, saber o que você vai imaginar, certo? Porque se você não tem um propósito, você não tem uma direção para seguir. Então, que não tem como, vamos dizer assim, existir, certo? Mas agora, se tem um propósito, você tem uma direção, você sabe que é onde você vai chegar, tá? Então, eu quero chegar assim, antes de chegar ao ponto de como você vai pensar 10 segundos na frente do seu objetivo. Assim, imagine que, digamos, existe o momento atual, certo? Hoje, esse estado que você hoje não realizou o seu desejo ainda, certo? E aqui, digamos, é o estado, é o dia, o momento que você já realizou aquilo que você deseja, que você já se convenceu, tá? Então você percebe que nesse vai ter, digamos, um meio tempo, certo? Esse meio de expressão, esse tempo de expressão, certo? Então, vamos dizer assim, lembrando que eu falei para você já, que o caminho, ele nunca surge, digamos, do começo ao fim. Porque você vê, acredito que deve ser assim a maioria das histórias, né? Quando você vai escrever uma história, você, digamos, decide escrever o final do filme. Digamos, seria o final do filme, vamos dizer assim. Pelo menos é o que eu faria, né? Você decide escrever o final do filme, como é o final do filme, digamos, o propósito daquela história, o que ela repassa, a trajetória do personagem, enfim, você vai começar a escrever a partir do fim já, digamos, vamos dizer assim, pode ser da metade pra frente, tá? Mas o começo, vamos dizer assim, o personagem chega até realizar o que ele realizou no final do filme, isso você não vai escrever de cara, entendeu? Vamos dizer assim. Porque você só vai ter ideias de como, vamos dizer assim, o Deus vai te dar o meio para você expressar aquilo, só depois que, digamos, vamos dizer assim, que você tá naquele lugar, vamos dizer assim, num lugar específico, que você está precisando daquele recurso. Então ele vai te dar aquilo que você precisa, para você passar para a próxima etapa, vamos dizer assim. Então, se você estiver escrevendo uma história, você viu, tá, beleza, esse é o final do filme, é assim que ele chegou aqui. Mas agora precisa do começo, escrever o começo do filme, né? Então vai começar a te vir ideias, certo? Então você vê que essa ponte, vamos dizer assim, essa ponte que, digamos, leva você a realizar aquilo, ela não começa do começo. Ela, digamos, a ponte, não é formada a partir do começo até o fim. Não, é do fim ao começo. Porque se você já, digamos, você já se imagina falando aquela língua que você deseja, já estando, digamos, no país que você deseja ter viajado, então você já está pensando a partir do fim. Então você vai se tocar, tipo, então eu tenho que aprender inglês e tenho que saber, digamos, vamos dizer assim, esse lugar que eu viajei em específico, a galera que mora aqui, eles têm um sotaque muito forte. Então eu tenho que pelo menos treinar. Eu não preciso nem falar o sotaque, eu não preciso nem falar da forma que eles falam, mas entender pelo menos. Então você já vai entender, tipo, então é isso que eu tenho que aprender. Entendeu? Então você vai ver que, digamos, você tá lá num dia, sei lá, algum dia lá do futuro, daqui a 2 anos, vamos dizer assim. Então você sabe. Então é isso que eu preciso aprender, é isso que eu preciso saber vamos dizer assim, é isso que eu preciso para me realizar isso que eu desejo. Aprender o inglês, que digamos eu não sei nada ainda, e eu preciso pelo menos saber
um pouco desse sotaque. O que significa certas palavras, certo? Então, você vai ver que o caminho vai formar a partir do fim. Porque, digamos, você precisa aprender inglês e o sotaque dessa região. E daí vai, vamos dizer assim, vai impactar hoje. O dia que você está hoje, fisicamente. Você entendeu? Porque se você, digamos, vamos voltar a falar do questionamento, aquele questionamento indisciplinado, né? Quando você pensa, e se não acontecer isso? E se eu não conseguir aprender inglês? E se eu não tiver dinheiro para viajar? E se o meu passaporte não ficar pronto, vamos dizer assim? Você está duvidando, certo? Então, digamos, aquele pensamento que, digamos, você estava lá viajando, você já está viajando, falando inglês, conversando com as pessoas em inglês, vamos dizer assim, se você fala, e se não acontecer? Vamos dizer assim, lembrando sempre, o que você pensa, você expressa. Você expressa o que você está pensando. Então, se você está pensando agora, e se não aconteceu? Vamos dizer assim, esse seria, digamos, o seu destino, vamos dizer assim, o seu objetivo. Por mais que não seja. Mas se você pensou naquilo, naquele momento, aquele pensamento culpou aquele antigo pensamento de que você já estava lá, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, conversando inglês. E foi substituído por esse estado, que, digamos, e se não aconteceu? Então, você expressa aquilo que você pensa. Então, digamos, esse estado, e se não aconteceu? Ele forma uma ponte. Para você, digamos, expressar esse resultado que você não conseguiu. Entendeu? Então você não pode ter um questionamento pensando, tipo, e se aconteceu? Não, você não pode. E eu vou relembrar como você não tem esse questionamento. Porque tem tudo a ver com essa aula, que de você pensar 10 segundos à frente ou 10 dias à frente do seu resultado, tá? Assim, você tem que estar, digamos, tem essa ponte, certo? Eu fiz esse desenho. Essa é uma ponte, tá? Imagina que essa ponte, ela é articulada, certo? Eu não sei se você já deve ter visto que tem umas pontes em certos lugares do mundo que elas ficam em cima de um mar, de um rio, e como elas são muito baixas, vamos dizer assim, perto da superfície d'água, tem barcos que passam ali, certo? Mas como esses barcos são muito altos, essa ponte ela precisa se locomover, vamos dizer assim, ela precisa se mexer, ela precisa abrir, né? Para o barco poder passar. Então depois que o barco passa, ela volta, certo? Então vamos dizer assim, essa ponte é exatamente dessa forma. Ela levanta assim ou faz assim, certo? Não importa o movimento. Mas ela, vamos dizer assim, quando ela encaixa, né, os dois lados, ela se conectou. Então você pode passar. Mas se, digamos, ela estiver levantada, estendida, você não pode passar. Então você precisa estar, digamos, dos dois lados para você passar essa ponte, certo? Porque, por exemplo, hoje é onde você está agora, digamos, se convencendo. Você está planejando lá como vai ser lá para frente, o que eu quero realizar, certo? Então, você vai lá na frente, quando você pensa, tá, eu quero aprender inglês porque eu decidi fazer uma viagem nos Estados Unidos em tal lugar. Tá, beleza. Então você está aqui. Então você precisa estar nesse lado para, digamos, para a ponte poder se estender, certo? E vamos imaginar que nesse lugar aqui, a ponte só pode ser, digamos, acionada se você estiver do outro lado da ponte, né? Que seria aqui. E vamos imaginar que aqui tem uma alavanca e você tem que ficar segurando essa alavanca para a ponte ficar estendida, para ela ficar formada, para você poder passar, certo? Porque se você não estiver lá, a ponte vai ficar erguida, não tem como você passar. Então, como que você vai ficar aqui? Digamos com essa alavanca, segurando aquela alavanca. Para você mesmo, você vai estar aqui, né, ao mesmo tempo segurando essa alavanca para ponte, para você poder passar na ponte, e ao mesmo tempo você vai estar aqui passando a ponte, tá? Como é que você vai fazer isso? Agora que entra o tema dessa aula. Você pensar 10 segundos à frente do seu resultado. Na aula retrasada eu falei como você pensa a partir do dia que você deseja, certo? Que eu falei lá o dia que era, acho que dia 18 de maio de 2040, uma coisa assim. Enfim, é o mesmo princípio, tá? Eu vou relembrar aqui como é que é. Tá, lembrando hoje. Hoje, imagina que hoje é dia 16 de agosto. Você deseja realizar seu desejo no dia 16 de setembro desse ano ainda. Daí você pensa, tá, beleza. Então, dia 16 vamos dizer assim, eu consigo até realizar meu desejo, certo? Então, você sabe que no dia 16, no dia exato 16, você pode ter realizado aquilo, certo? Mas a questão é muito mais fácil de você ficar convencido de uma coisa que você já está falando como foi. Por exemplo, o passado. Todos nós somos convictos no que nós experienciamos no passado. Porque o passado ele se torna uma prova muito forte, uma prova, vamos dizer assim, inquestionável. Você não consegue duvidar daquilo.
Porque quando você fala do passado, não tem um espaço para você falar, e se aconteceu isso? Isso realmente aconteceu? Será que aconteceu? Não tem esse espaço. Quando você fala do passado, você fala como é o passado. Você não fala como vai ser, ou como é, ou será que vai acontecer? Porque você percebe, quando você planeja uma coisa pro futuro, existe uma brecha, assim, você vai perceber, existe uma brecha muito grande de você falar, tipo, e se não acontecer? Será que vai acontecer? Ixi, acho que não vai dar. Você entendeu? Então, esse espaço, ele tem que ser preenchido, vamos dizer assim, com o pensamento de como foi você ter realizado aquilo. Entendeu? Mas lembrando, esse como foi não é de você ter falando do meio. Porque você nunca sabe como vai acontecer o meio, tá? Quando você se convencer, o meio vai formular para você. Daí você vai poder falar como foi, tá? Mas de cara, você precisa só traçar o que você deseja realizar, tá? Que isso fique bem claro. Porque senão você vai se convencer, você quer, digamos, realizar o meio em si, não o objetivo, tá? Então você primeiro você tem que definir o que você quer realizar. Só isso. Porque o meio vai formular para você. É essa ponte. Ela vai, digamos, ela vai formar para você passar, tá? Então tá, você sabe que você realizou seu desejo no dia 16 de setembro, tá? Mas, como eu falei, se o dia 16, vamos dizer assim, já fosse o seu passado, você não teria como questionar. Só vai ter, digamos, o espaço de você falar como foi ter realizado isso que eu tanto queria. Então agora você entendeu o que seria pensar 10 segundos na frente, ou 10 minutos, um dia, uma semana, um mês, um ano na frente? Imagina assim, não precisa ser um ano, tá? Imagina que, digamos, você realizou no dia 16 de setembro, certo? Imagina que no dia 18 de setembro, daquela mesma semana, você já tá bem tranquilão, você tá bem aliviado, tipo, meu Deus, finalmente consegui realizar isso, né? Mas perceba que você já tá 2 dias na frente de você ter realizado aquilo, certo? Então, o que eu falo pra você, assim, é muito mais fácil se você tiver, digamos, 2 dias na frente, ou não importa, você tiver à frente do seu resultado. Você pensar a partir daquele momento, de que você já realizou aquilo. Que se você olhasse para trás, você estaria olhando, você comemorando, você estando muito feliz de ter realizado aquilo. Então, pensa a partir do dia 18, tá? Você vai falar assim, nossa, que alívio ter realizado isso, né? Tipo, por exemplo, ter pagado essa conta. Ai, que alívio ter pagado essa conta, nem acredito, né? E foi tão tranquilo realizar isso tudo. Tô tão feliz, porque agora consigo pensar em outras coisas até. E vamos dizer assim, outro exemplo, né? Você queria muito fazer uma pequena viagem até de final de semana, vamos dizer assim. Daí você foi, viajou, e daí você sabe que no dia 18 você já voltou pra casa. Você já fez essa viagem e já voltou. Então daí você fala, nossa, que bom, né? Essa viagem foi muito boa pra mim, ou pra gente, né? Se você foi com a sua família. Foi muito bom porque foi, digamos, um tempo suficiente pra gente descansar, poder já se renovar, recuperar energia, né? Foi ótimo, né? Você tem que começar a pensar que você já realizou aquilo. E quando você perceber que quando você estiver falando essas palavras, você pensando que você já realizou aquilo, você vai começar a sentir felicidade. Você realmente vai até sentir alívio. Quando você falar, nossa, que alívio, você vai realmente sentir isso. Porque você está descrevendo como foi realizar isso no passado. E você vai perceber, quando você estiver falando de uma coisa no passado, não vai ter um espaço para você falar, e se não acontecer? Porque isso é passado já, já aconteceu. Então, a única coisa que você pode falar disso é como aconteceu. Como é essa memória, como é essa lembrança. Você entendeu? Então você vai fazer isso. Então, daí quando você pensa, digamos, vamos dizer assim, aqui é o dia 18 de setembro, certo? E aqui é o dia 16 de agosto. Vamos dizer assim, eu fiz um risquinho aqui. Aqui seria o dia 16 de setembro, certo? O dia que você realizou aquilo. Você não vai precisar pensar através desse dia. Porque se você pensar no dia 18 de setembro, você fica muito mais convicto, é muito mais fácil daí, porque você está falando já como foi, entendeu? Então você está, digamos, essa memória aqui do dia 16, ela já é passado. Pode soar estranho agora, mas assim, você tava como se você tivesse feito uma revisão do futuro. Porque assim, nesse dia, você vai ficar nesse dia pensando que você já realizou aquilo, certo? Eu falo, você não precisa ficar pensando 24 horas por dia, tá? Não, você plantou uma semente, ela tá lá, ela vai brotar, vai acontecer. Mas se você duvidar, você questionar, é a mesma coisa que você pegar aquela semente e arrancar do solo, certo? Mas dessa forma, você está falando do passado, como foi no passado. Sendo que, assim, você está nesse dia ainda, fisicamente,
E você está falando de uma coisa no futuro. Só que na sua mente você já está no dia 18. Falando como foi o dia 16. Então você está no... Você... É até estranho, né? Você está no futuro falando do passado, né? Então é isso que eu quero dizer. Então, você deve estar pensando, tá, que coisa estranha, né? Como é que eu penso nisso? Eu vou dar um exercício para você. Começa a pular, pensar diferente, conseguir se desprender do dia atual. Digamos, hoje, deve ser dia 16, dia 15, sei lá, enfim. Comece a pensar que hoje é o dia, que hoje já é, vamos dizer assim, se hoje é dia 16, pense que hoje já é dia 18. Comece a pensar o que você faria no dia 18. Tá, você conseguiu pensar, pense o que você estaria fazendo na manhã do dia 18? O que você estaria fazendo na tarde do dia 18? O que você estaria fazendo na noite do dia 18? Tá? Conseguiu se desprender do dia 16 e pensar através do dia 18? Beleza, então pensa mais pra frente. Pensa através do dia 23, do próximo mês, vamos dizer assim. Se está sendo uma coisa ainda muito, vamos dizer assim, duvidosa, pensa, digamos, no dia 19 ou dia 20, enfim. Você vai ver que você vai começar a sentir, tipo, que coisa estranha. Eu mesmo, eu lembro que era assim, né? No começo, eu pensava, tipo, pensar através da próxima semana, né? Eu ficava, nossa, tipo, era uma sensação libertadora, assim. Porque eu me sentia que, tipo, tava, me desprendi de alguma coisa. E eu percebi o que era depois, né? Porque, assim, o tempo é muito importante, digamos, esse pensamento linear, ele exista, de ter ano, dia, mês, semana, enfim. Porque quando a gente fala, por exemplo, você realizou lá o seu desejo no dia 16, certo? Mas você já está pensando através do dia 18. Como foi ter realizado aquilo? Então, você vê que é importante você falar, existe o dia 18 de setembro de 2021. E isso caiu numa quarta-feira, certo? Então você vê, isso já gera o quê? Mais detalhes. E quanto mais detalhes, mais convicto você fica. Porque você identifica quando uma pessoa está mentindo, quando você vê que não tem detalhes da história. É uma coisa, vamos dizer assim, tá muito cortada. Tá falando, digamos, do começo, fala uma parte da metade e um pedacinho no fim. Não tem todo, tipo, um encaixe, assim, que você vê, tipo, isso realmente foi, sim. Você consegue identificar. O ser humano é treinado para identificar mentira. Mas por quê? Não é, tipo, ele quer... Não é, vamos dizer assim, cultivar o mal, não. É porque a nossa consciência, ela sabe como formular um pensamento e se identificar com esse pensamento, como dar vida para o pensamento. Então ela sabe, tipo, não, então essa é uma forma de você nos convencer, contando uma história por pedacinhos e não, digamos, não tem encaixe nenhum, sabe? Você sabe que você tem que falar uma história com detalhes, certinho. No dia 18 de setembro de 2021, numa quarta-feira, eu consegui, já estava realizado, né? Eu já estava muito tranquilo porque eu tinha realizado aquilo, já tinha pagado todas as contas do mês, eu ainda consegui juntar um dinheiro para fazer a festinha de aniversário da minha filha. Enfim, você começa já a pensar a partir daquele dia. E você vai ver que quando você sentir esse desprendimento desse pensamento linear, que é de você ter que pensar no dia 18, daí no dia 19, daí no dia 20. Quando você consegue dar esse salto, tipo, do dia 18 ao próximo dia 18 do próximo mês, você vai sentir, caraca, isso é totalmente possível. De eu conseguir, digamos, vamos dizer assim, sonhar, poder planejar uma coisa. Então, pratique isso, de você pensar, tipo, um dia na frente, 2 dias na frente, enfim, até você se habituar com isso. E daí você vai ver que você vai conseguir se convencer disso que eu falei pra você nessa aula. E você vai ver, eu acredito que você está querendo muito realizar isso que você deseja, certo? E essa vontade é o seu combustível que vai fazer você realizar isso. Então, quanto mais vontade você tem, maiores são as chances de você realizar isso. Porque essa vontade vai fazer você não desistir. E lembrando sempre, nunca tenha um plano B. Nunca pense que, digamos, e se não acontecer? Não, não existe isso. Existe apenas esse resultado que eu planejei. Que no dia 16 eu realizei isso. E no dia 18 eu já estou tranquilo, estou falando como foi. Certo? Então, a partir de agora, comece já a pensar que você já está à frente do seu resultado. E você vai ver que você vai conseguir sentir emoções agradáveis, tipo felicidade, gratidão, alívio. Se é uma coisa que você precisa muito resolver, é um problema. Você vai ver que você vai conseguir ficar muito tranquilo. Você vai conseguir sentir emoções. Que você vai ficar, como eu estou sentindo felicidade, alívio, numa situação, vamos dizer assim, que ao meu redor, fisicamente, está totalmente incoerente com isso que eu estou pensando. Como é possível sentir isso? É porque você está lá, naquele momento que você realizou aquilo já. E quando você está lá, a ponte forma para você.
você vai começar a ver o meio acontecendo. Tipo, todas as oportunidades de você resolver isso que você está ali fisicamente. Porque esse estado que você está vivenciando ali, vamos dizer assim, já apareceu os meios para você resolver aquilo. Mas por quê? Porque você está lá na frente, e como você está lá na frente, você está, digamos, segurando a ponte para você expressar aquela realidade. Então, automaticamente vai aparecer infinitas oportunidades para você realizar isso. Desde que você esteja do outro lado da ponte, segurando a alavanca para ela ficar estendida. Então, é isso que eu tenho para falar para você hoje. Pense à frente do seu resultado e você vai ver que você vai conseguir se convencer e vai sim conseguir inevitavelmente expressar isso que você deseja.